Começar a gravar. Tudo certo. Bom, no fechamento da disciplina da gente, a gente vai ter mais dois tópicos a tratar. Um está relacionado à gestão da rotina. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a gestão da rotina, a que isso se propõe e como o programa 5S pode ser utilizado como uma das principais ferramentas para a implementação de gestão da qualidade na rotina do trabalho. E na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre qualidade de serviço, né? Então, a gente vai estar completando o nosso conteúdo a partir disso aí. Esses últimos temas, somado às aulas que a gente já teve sobre certificação de qualidade, vão servir como base para esse último exercício que a gente vai fazer, que eu vou estar colocando para vocês aí na próxima semana, tá? Bom, a gente já falou sobre como é importante a gestão da qualidade se envolver em todos os aspectos da organização. Então, existe uma preocupação muito grande de transformar a gestão da qualidade em um princípio estratégico. Só que, como a gente viu, a partir da construção do conceito de qualidade total, um dos desafios de transformar a qualidade enquanto um elemento estratégico era fazer com que todos que fazem parte da organização aceitassem essa preocupação com qualidade como parte das suas atribuições. Então, por muito tempo a qualidade era algo setorial, existia o departamento de qualidade, todo aquele moído que a gente já viu. E aí, uma das formas de tentar trazer a qualidade para algo mais palpável, algo mais próximo aos colaboradores, foi justamente o princípio que Ishikawa trouxe do treinamento, da qualificação e da instrução das pessoas junto às ferramentas de qualidade, mas talvez o mais importante elemento, ou a mais importante ferramenta que ele disseminou, foi justamente a construção dos 5 censos, ou dos 5 Fs, que eram, na verdade, princípios que estavam atrelados à rotina de trabalho das pessoas e que podiam, através de uma boa implementação, surtir resultados, tanto no aumento da produtividade, como na melhoria da qualidade de vida, desempenho, uma série de coisas. Então, dentro da organização, se a gente imaginar com um processo de escalonamento da função qualidade, existe uma preocupação em transformar a qualidade enquanto uma ferramenta de gerenciamento de diretrizes, ou seja, a qualidade ela serve para definir planos a longo prazo, definir estratégias de uma organização, definir objetivos de uma empresa. Então, existia uma preocupação muito grande de pensar a qualidade enquanto ferramenta de gestão de diretrizes. Depois, a qualidade ela foi quebrada em etapas um pouco menores, quando você começa a falar em gestão de processos. Então, o mapeamento de processos, a certificação de processos, a preocupação da manutenção de um padrão em um fluxo produtivo, a identificação de pontos de controle, tudo aquilo que a gente já falou. E aí, talvez a migalha, a etapa menor dentro de um processo de gestão de qualidade é justamente a gestão da rotina de trabalho. Então, o que a gente vai começar a entender um pouquinho quando conhecer essa ferramenta do 5S, não sei até que ponto vocês já são familiarizados com ela, talvez com alguma outra disciplina, ou então, de repente, na empresa que vocês trabalhem já desenvolvam alguma ação de 5S. Então, a preocupação é transformar justamente as ferramentas em um elemento absolutamente corriqueiro na vida das pessoas, tá? O 5S ele se destaca enquanto ferramenta, e aí não estranhamente dentro da cultura japonesa, justamente porque ele traz para dentro das organizações alguns princípios que fazem parte da cultura japonesa. Então, o que a gente vai conhecer como ferramenta do 5S são implementações gerenciais de fatores culturais que fazem parte da vida das pessoas. Da mesma forma que a gente pode chegar e dizer que o jeitinho brasileiro faz parte da cultura brasileira, ou que a espontaneidade, ou que a ginga, a malemolência fazem parte da cultura latino-americana, esses sensos de organização e controle que a gente vai conhecer no 5S fazem parte da cultura japonesa. Inclusive, isso é um dos fatores que justifica a dificuldade das empresas ocidentais em conseguir praticar o 5S. Se vocês trabalham em alguma empresa que já tentou ou que pratica o 5S, vocês devem conviver com esse desafio. É muito difícil as pessoas aqui no Oriente, no Ocidente, conseguir praticar o 5S justamente pela distância entre os princípios que são pregados pelo 5S e a cultura e a rotina do dia a dia das pessoas. Então,
talvez a única forma de você fazer com que o 5S funcione bem dentro da sua organização é você conseguir convencer o seu colaborador a praticar o 5S dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua rotina de uma forma geral. Tá? Vamos falar um pouco mais sobre o que é esse 5S. Então, é um conjunto de conceitos, né, como está dito aí, que para serem praticados, que ao serem praticados, são capazes de modificar seu humor, seu ambiente de trabalho, a maneira de conduzir suas atividades de rotina e as suas atitudes. Então, existe uma preocupação muito grande da integração das atividades do 5S com a qualidade de vida do colaborador. Então, mais uma vez, esse é um dos desafios de quando você pensa as empresas do Ocidente praticando o 5S. Para nós, e a gente vai conhecer um pouco desses princípios, praticar todos esses pontos que a gente vai conversar um pouquinho hoje, termina sendo algo quase que sofrido. As pessoas sentem ter que fazer tudo isso, acham cansativo, acham chato, acham metódico, enquanto, na verdade, dentro da cultura japonesa, tudo isso é visto como uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, tendo um ambiente mais confortável, mais organizado, mais limpo, mais sadio, né, mais higienizado, você consegue ter melhor qualidade de vida. E você tendo melhor qualidade de vida, você vai ter um melhor humor, uma melhor satisfação em estar trabalhando, enfim, uma série de fatores. Então, o 5S ele não é visto apenas como uma forma de reduzir desperdício. A gente vai ver que a redução dos desperdícios, né, faz parte desse processo. Existe toda aquela lógica do Kaizen, que a gente já conversou, da melhoria contínua, né, da caça aos desperdícios, Masaaki Mai, de você preocupar com as pequenas coisas, e você resolver as pequenas coisas geram resultados grandes quando essas pequenas coisas são acumuladas. Então, tudo isso é o resultado gerencial do 5S. É o que você tem como ganho para as organizações. Enquanto, na verdade, também existe por trás toda uma preocupação de qualidade de vida, de satisfação, de humor, de redução de absenteísmo, de redução de taxas de atrasos e faltas das pessoas, justamente por conta de redução de problemas de saúde e coisas do tipo. Tá. Vamos seguir. Bom, a origem do 5S vem de todo aquele moído que a gente já conversou, da reconstrução da indústria japonesa, né, da implementação dos princípios da qualidade total, a junção de Masaaki Mai, Kaoru Ishikawa, de Crosby, daquela ideia do zero defeito, mas também um pouquinho antes a ideia de Uran, a ideia de Deming. Então, esses caras se unindo e trazendo um pouco dos pensamentos que vão construir o princípio de qualidade total. E aí, na tentativa de traduzir esses princípios para elementos bem palpáveis, elementos cotidianos, Ishikawa ele propõe esses princípios do 5S. Tá? Então, lá na década de 50, pensado como uma forma de tentar traduzir grande parte dos elementos gerenciais, de elementos estratégicos da qualidade para o chão de fábrica, para os colaboradores, para as pessoas menos instruídas. E aí, esses 5 sensos, eles funcionam de maneira cíclica. É interessante a gente perceber essa preocupação com a ciclicidade do 5S, porque ela termina de uma forma indireta remetendo aos princípios do PDCA. Então, é tudo um elemento cíclico porque a melhoria é contínua. Então, o fato de eu realizar uma vez esses princípios não significa que eu vou ter que abrir mão deles. Muito pelo contrário, significa que eles vão estar constantemente acontecendo. E esse acontecimento constante faz com que a melhoria seja contínua. Tá? Então, é bom ter em mente essa lógica de que a prática do 5S é uma prática cotidiana. Tá? Então, os 5S são iniciais, de palavras em japonês, que são os 5 sensos importantes para uma nova vida diária. Tá? Então, a gente tem aí senso de arrumação, senso de limpeza, senso de padronização, senso de disciplina e senso de organização. Tá? Seiton, Seiso, Seisu, Shikseku e Seiri. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre eles, vamos conhecer um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês gritam, tá? Façam sinaizinhos aqui. Eu tirei a carinha de vocês aqui da tela, que eu já estou enjoado de olhar a cara feia de vocês. Bora lá, vamos falar. Então, assim, o que é que a empresa ganha? Quais são os grandes objetivos de você implementar o 5S? O primeiro é promover a disciplina na organização por meio da consciência e responsabilidade de todos. Então, fazer com que todas as pessoas entendam seu papel dentro da engrenagem, que é a grande empresa, perceber que
É necessário que você tenha uma prática de disciplina corriqueira e que existe uma responsabilidade compartilhada com os resultados da empresa. Então, isso era até uma forma de você valorizar o colaborador e torná-lo parte integrante do processo. Existe uma preocupação muito grande dentro das ferramentas de gestão de qualidade, que é o processo de empowerment, né? Então, você tinha que dar poder de decisão aos seus colaboradores. As pessoas tinham que sentir que faziam parte da solução que estava sendo desenvolvida. Então, os círculos de controle de qualidade faziam isso. Mas os círculos de controle de qualidade, eles eram pontuais. Então, eles eram desenvolvidos, eles eram trabalhados quando existiam problemas que justificassem essa ação. As pessoas começaram a perceber dentro do 5S esse processo de empoderamento a partir do momento que ele tomava decisões dentro da sua própria rotina de trabalho. Então, quando as pessoas começavam a definir, por exemplo, o que eu poderia utilizar, como estaria o meu espaço de trabalho, como eu posso pensar a minha higienização e do ambiente onde eu estou convivendo. Então, a partir do momento que as pessoas compreendem a importância além de compreender a importância, dotam a sua responsabilidade, sua autoridade sobre essas decisões, elas começam a sentir que fazem parte de algo maior. Elas começam a sentir que têm condições de contribuir com a organização. Então, além de promover essa disciplina, o propósito central do 5S é a melhoria contínua no ambiente. Então, você tem a redução de perda, você tem a facilitação das atividades corriqueiras, a localização de recursos disponíveis e até a redução de desperdício de recursos. Então, muitas vezes, as empresas elas terminavam gerando um aumento do custo por conta de recursos que eles eram adquiridos em volume maior do que o necessário, ou perda de matéria-prima por conta de problemas de estocagem, né, ou coisas simples desse tipo. Um dos princípios até que se discute muito na preocupação do 5S é a inexistência, por exemplo, dos pequenos almoxarifados setoriais. Então, é muito comum a gente encontrar nas empresas hoje, cada departamento, cada setor tem o seu pequeno estoque de material de escritório, né? Você tem lá meia dúzia de resmas de papel que você guarda, alguns clips, meia dúzia de canetas. Então, são materiais que terminam ficando acumulados dentro de cada departamento, que poderiam estar circulando dentro da empresa e que fazem com que a empresa compre mais materiais, enquanto, na verdade, você tem disponíveis para utilizar. Então, existe uma preocupação do uso racional dos recursos. Então, a partir do momento que você pratica essas diretrizes do 5S, você começa a encontrar mais princípios de racionalização dos recursos disponíveis. Tá? E o resultado que se espera vem do aumento da produtividade e redução de custos, né? Que a gente já tinha falado também. Hoje se discute muito, e talvez nesse período pós-pandemia venha ainda mais essa discussão, que os colaboradores eles chegaram num nível de eficiência que você consegue produzir hoje na metade do tempo, tanto quanto se produzia há 20 anos atrás. Então, no começo dos anos 2000, por exemplo, um colaborador trabalhando 8 horas, ele conseguiria produzir praticamente o mesmo que vocês conseguem produzir trabalhando 4 ou 5 horas. Isso por conta de uma série de avanços e vantagens provenientes da tecnologia. Imagine, então, isso há 70 anos atrás. Então, os ganhos resultantes do aumento da produtividade, eles eram muito mais sentidos dentro da empresa. Então, um colaborador que ganhava 30, 40, 50 minutos de produtividade em relação ao seu trabalho, dentro de uma linha de fábrica, poderia significar algumas dezenas, ou algumas centenas, ou algumas milhares de peças a mais produzidas. Isso traria um resultado direto na receita da organização no final do mês. Além dessas questões do aumento da produtividade e redução de custos, que a gente já falou, existe a questão da segurança no trabalho. Então, ainda não se estabeleciam, ainda não tinham sido constituídos, não tinham sido constituídos de forma clara como as organizações deveriam gerenciar, por exemplo, os cuidados com a saúde do colaborador. A gente viu na aula passada que existem hoje, inclusive, até certificações de qualidade focadas na qualidade de vida e no cuidado da saúde. Só que as empresas naquele período, e a gente está falando de uma reconstrução, elas tinham uma preocupação muito grande com o aumento da produtividade. Só que a gente sabe que a segurança do colaborador no ambiente de trabalho
ou a falta dessa segurança poderia ser um indicador forte de perda de produtividade. Então, você ter colaboradores que adoecem ou que sofrem acidentes durante o trabalho, isso poderia significar dias, horas parados, e isso terminava reverberando nos resultados da organização. Então, existe uma preocupação com a segurança, com o cuidado, com a saúde e uma visão de médio e longo prazo que um colaborador saudável, feliz, ele consegue produzir mais e ele consegue gerar mais resultados para a empresa. Perdão. Vamos lá. Então, assim, o programa ele é um suporte para essa melhoria de qualidade de vida, né? Então, a ideia é justamente construir um roteiro que tente explicar aos colaboradores como desenvolver um novo padrão, um novo estilo de vida pautado na disciplina, tá? E pautado na organização. Tudo isso, logicamente, preocupado com a moral e com a satisfação e com o bem-estar do colaborador. Então, diferente do que a gente encontra em outras empresas ou em outras realidades em que as regras e as normas elas vêm de baixo para cima, a ideia do 5S é mostrar ao colaborador de que ele precisa mudar a rotina de vida dele, mas é ele que vai tomar essas decisões. Ele vai ter um manual que deve ser seguido, ele vai ter uma normatização que precisa ser atendida, uma cartilha, né, de implementação desse processo, mas ele é o grande responsável pelas decisões que vão ser tomadas e, mais do que isso, pela manutenção do sistema que vai ser construído. Então, o colaborador ele é o grande responsável pela construção do sistema e pela implementação dele. Bom, vamos falar sobre cada um desses censos e entender um pouco de cada um desses 5 princípios, tá? Se vocês tiverem dúvida, mais uma vez, gritem, certo? Como não deve dar tempo de falar sobre os 5 antes do intervalo, a gente já está aí com 25 minutos, qualquer coisa a gente trabalha aí uns 3 ou 2 agora, dá o break e volta para finalizar, tá? Beleza, então vamos lá. O primeiro senso é o senso de organização. Então, o senso de organização ele parte de uma lógica de que ele pode ser entendido como a arte de colocar fora as coisas sem uso. Existe uma dificuldade muito grande das pessoas em entender o princípio da utilidade. Eu não sei se vocês convivem com isso, e aí é interessante a gente olhar isso para o nosso dia a dia, olhar para o nosso cotidiano, como a gente tem dificuldade de se desapegar das coisas, né? Então, a gente sempre acha que aquilo um dia vai ser útil. Eu não sei com que frequência vocês fazem faxina no quarto de vocês e jogam fora os trecos que vocês têm guardados, mas é muito comum as pessoas acumularem coisas na expectativa de que isso um dia vai lhe servir. Ou apegados, o cara está dizendo que é assim, ou então apegados a um valor sentimental e que certas coisas possuem. Então, assim, eu guardo esse pincel aqui há 12 anos, porque ele foi o primeiro pincel que eu dei aula para a turma tal, e ele é muito importante para a minha vida. Mas isso realmente é útil, isso realmente é necessário, isso precisa estar aqui na sua mesa. Existe um princípio muito latino, está associado à humanização do ambiente de trabalho. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, de repente, nas aulas de Silvia. Mas existe uma preocupação muito grande dos latinos de tentar transformar o ambiente de trabalho um local muito parecido com sua casa. Então, o que é que a gente encontra na maioria dos escritórios, entre vocês que trabalham em escritório? É muito comum você encontrar um quadro que a pessoa da sala trouxe da sua casa para botar lá, ou uma foto da família ao lado de algum computador, até às vezes papel de parede do computador da pessoa com a foto da família, um brinquedinho do filho que a pessoa trouxe e colocou na mesa. Enfim, é muito comum as pessoas trazerem elementos físicos para dentro do seu ambiente de trabalho com o objetivo de gerar um sentido de humanização. Ou seja, eu quero estar nesse ambiente, mas sentir-me próximo a ele, ou sentir-me próximo às pessoas que eu amo enquanto eu estiver nele. Isso é muito comum, né?
Você vê lá aquelas penduricalhos dentro do ambiente de trabalho. Essa preocupação com a humanização do ambiente de trabalho foi um dos principais dificultadores para que as empresas latinas implementassem o senso de organização. Porque o processo do senso de organização é extremamente simples e objetivo. Você vai liberar o seu espaço de trabalho. Ao invés da tua mesa estar cheia de coisa, você vai manter próximo a você exatamente aquilo que é necessário, aquilo que é útil. Quando vocês sentam para estudar, Daiane está aí brigando com os livros dela. Quando você senta para estudar, você já parou para perceber se aquilo que está próximo às suas mãos, se aquilo que está próximo ao seu olhar, é exatamente aquilo que você precisa? Será que ali nesse teu ambiente, na tua escrivaninha de estudo, na tua mesa de trabalho, existem coisas que são absolutamente desnecessárias, mas que você mantém próximos simplesmente por fatores afetivos, mas que esses elementos que estão lá de forma afetiva terminam prejudicando o teu trabalho? Prejudicando o teu trabalho porque tira a tua atenção, prejudicando o teu trabalho porque termina gerando um esforço maior para realizar alguma tarefa, prejudica o teu trabalho porque aquele elemento naquele espaço físico termina escondendo ou dificultando o acesso a fatores que deveriam realmente ser úteis. Então, o senso de organização preza justamente por isso, tá? Na ideia de distribuir o que é necessário e o que é desnecessário, tá? E ter a maturidade de perceber que o que é desnecessário deve ser transportado para uma outra área. Se aquele elemento não faz parte da tua rotina de trabalho, se aquilo não vai ajudar na tua produtividade, não tem qualquer razão para aquilo estar ali. Notem o quanto isso é relativamente chocante para uma cultura latina. Imagine só alguém chegar para você e dizer, olha, você não pode ter nada na sua mesa que remeta a fatores que não sejam de trabalho. Tá? Não pode ter canetinhas coloridas, porque elas não vão nos ajudar no seu trabalho. Não pode ter fotos da sua família. Isso não faz parte da tua rotina de trabalho. Então, tudo isso deve ser descartado. E aí a lógica do descarte ou da organização, ela parte da seguinte ranqueamento, né, ou escalonamento. Então, existe o que é chamado do dia D, o dia da organização. Então, é montado uma espécie de ritual onde todos os colaboradores eles vão devidamente vestidos para que eles possam fazer esse processo de organização. Então, não dá para você chegar qualquer dia, qualquer hora, eu chego lá no meio, sei lá, da semana e digo, Rafael, agora a gente vai fazer um 5S aqui na tua mesa, vamos dar o grau e jogar tudo no lixo. Não é assim que funciona, né? Então, as pessoas meio que têm que se preparar psicologicamente e fisicamente para a realização desse trabalho. Até porque, em algumas situações, esse senso de organização pode demandar a mudança na estrutura física do espaço. Puxa a mesa, pega coisa, pega cadeira, joga não sei o que lá, pega a caixa, joga fora. Então, a definição do dia D, do início, do dia da organização, ela termina servindo como um marco para o início da implementação do sistema de 5S. Então, as pessoas são convidadas a vir preparadas com esse espírito, a se vestir de forma apropriada, máscaras, luvas, não sei o que, tal, para começar todo o processo, e vamos começar a mexer nesse ambiente. Nesse dia do início do senso de organização, o trabalho ele precisa ser pensado de forma macro e meio que processual. Então, o que eu faço na minha rotina? Quais são as tarefas que fazem parte da minha rotina? Eu preciso assinar papéis, eu preciso carimbar ofícios, eu preciso digitar no computador, eu imprimo com que frequência? Sempre ou quase nunca? Eu preciso de um lixeiro próximo a mim? Então, tudo isso é pensado, tentando lembrar ou mapear quais são as tarefas mais comuns do dia da pessoa. Depois que as tarefas são listadas e que a rotina é meio que definida, então, eu faço isso com tal frequência, eu faço isso com uma frequência maior, eu imprimo uma vez por semana, mas eu assino papel todos os dias, várias vezes por dia. Depois que eu penso essa minha rotina, eu começo a olhar o meu ambiente para tentar perceber quais fatores físicos que estão dentro do meu ambiente se encaixam na minha rotina. Então, eu começo a separar, por exemplo, disso que está aqui na minha sala, disso que está aqui na minha mesa, o que é que eu preciso usar todos os dias? O que é elementos de uso diário? Eu preciso de um fichário, porque todos os dias eu olho
as fichas de pedido dos meus clientes. Eu preciso de um computador, porque eu escrevo no computador, eu acesso sistemas, eu utilizo isso todos os dias, várias vezes por dia. Eu preciso de canetas, como a gente falou. Então, isso são elementos de uso diário. Então, esses elementos de uso diário eles vão ficar nessa caixa. E aí, a organização em caixas é mais uma questão simbólica, né? A gente pode dividir espaços dentro da sala para fazer essa organização. Tudo isso tem que ficar ao alcance das mãos. Então, tudo que você tem como ferramentas, entendam que isso é um ferramental. Então, tudo que você tem como ferramentas que é necessário para o uso diário tem que estar ao alcance das mãos. São coisas que você vai utilizar, que você vai trocar, que você vai manipular, sem precisar se levantar, sem precisar se mexer muito. Então, o fato desses elementos estarem aqui ao alcance das suas mãos, a um metro e pouco de distância, de raio de você, isso vai facilitar o teu dia a dia e facilitar a tua vida. Quantas vezes vocês já passaram pela situação de ter que levantar da sua sala para ir 2 mesas depois porque alguém pegou o grampeador? Né? Eita, Daiane roubou meu grampeador, eu preciso grampear. Cadê meu grampeador? Ah, tá com Camila. Aí levanta a Daiane, tá lá na mesa de Camila, 2 mesas depois para pegar o grampeador para voltar. Ela vem, grampeia e deixa aqui. Daqui a pouco vem Camila, levanta lá para pegar o grampeador, porque ela precisa também. Tudo isso é perda de tempo. Tudo isso é perda de produtividade. Simplesmente porque alguém não conseguiu notar que o grampeador é uma ferramenta necessária de uso diário para as duas. Qual seria o ideal? Cada um ter o seu. Então, assim, a lógica de pensamento é justamente essa. Então, depois que eu defino o que é de uso diário, eu vou começar a pensar o que é de uso semanal. Então, quais são as ferramentas que eu utilizo, mas eu não utilizo com tanta frequência assim? Tá? Que eles podem estar perto do meu ambiente de trabalho, perto do meu local de trabalho, mas não necessariamente ao alcance das minhas mãos. Então, eu começo a estabelecer um sistema de raios. Né? Então, o que fica de uso diário fica aqui bem próximo a mim, o que é de repente de uso semanal pode ficar um pouco mais distante. O que seria esse elemento de uso semanal? Sei lá, um relatório que eu preciso toda semana preencher e arquivar. Eu trabalho a semana toda, quando chega na sexta-feira eu preencho um relatório e arquivo. Ou seja, eu preciso ter acesso a esse fichário, mas ele não precisa estar colado na minha mesa ao meu lado, porque eu vou trabalhar com ele uma vez por semana. Então ele pode estar um pouco mais distante. Ele pode estar no local equidistante a todos que utilizam. Estão entendendo a lógica? Imagine que todos nós compartilhamos a mesma sala, né? Então trabalha aqui na sala eu, Rafael, William e Jordan. Então nós 4 compartilhamos a sala. E existe um fichário que é utilizado pelos 4. Só que Rafael, porque ele acha que é mais bonito, bota o fichário lá do lado dele. E aí eu, Jordan, todo mundo tem que sofrer para ficar levantando, para ir lá junto dele fazer um enquanto o bonitão fica lá de boinha. Se entende que aquele material é um material de uso semanal e que é útil para todo mundo, o ideal é que a sala ou o layout da sala seja pensado para que essa ferramenta fique num ponto equidistante. Ou seja, fique num local central para que todos tenham acesso. Por isso que eu estou falando a vocês que é importante que esse dia de organização as pessoas venham preparadas para isso, porque muitas vezes isso significa mudanças no layout do ambiente da sala. Existe também uma cultura ocidental uma ideia de... Isso faz muito parte do simbólico, certamente Silvia falou sobre isso com vocês, de que a sala tem que ser pensada de acordo com a hierarquia, né? Então, assim, normalmente a mesa grande que fica distante da sala e com o olhar para todos é a mesa do chefe, e aí vem as pessoas que trabalham mais próximas ao chefe, próximo a ele, aí vem depois os assessores, os assistentes, e o coitado do estagiário fica lá na porta do banheiro, né? Porque o lugar de estagiário é lá na porta do banheiro, né? Assim, ou então de cabeça para baixo, debaixo da escada. Então você começa a escalonar o ambiente da sala pensando em hierarquia. E depois você descobre que, de repente, poderia ser o oposto. Que a sala não tem que ser pensada, o ambiente, o layout da sala não tem que ser pensado de acordo com a hierarquia, mas sim com a funcionalidade. Tudo tem que estar próximo de quem precisa. E aí o coitado do estagiário sobe 3 andares de escada cada vez que precisa pegar uma impressão. Aí ele sobe 3 andares de escada para pegar uma impressão, desce, devolve, depois sobe mais 3, os estagiários terminam o dia com os pés inchados. Né? Por quê? Porque ele é estagiário, ele tem que andar. Né? Então, as pessoas não entendem isso. Bom, eu já pensei aquilo que vai ser utilizado diariamente, já pensei aquilo que vai ser usado semanalmente, eu posso começar agora a pensar aquilo que vai ser usado mensalmente. Então, o que vai ser usado mensalmente, agora ele pode ficar ainda mais afastado do meu local de trabalho. Então, se eu tenho um documento, se eu tenho
alguma coisa que eu não vou precisar usar sempre, que aquilo pode estar guardado em um local mais distante, eu posso pensar agora em um ponto central no meu ambiente de trabalho, numa sala, em que vai ficar arquivado todos aqueles documentos que vão ser consultados esporadicamente. Eu preciso pegar a ficha do pedido de um cliente, ou eu preciso pegar o número do CNPJ do meu fornecedor, não sei o que das quantas. Isso não precisa estar aqui na minha mesa, porque eu vou usar isso de vez em quando, se alguém um dia pedir. Então, isso pode ficar lá guardado num canto um pouco mais distante. Eu vou precisar disso apenas quando eu precisar fazer meu relatório mensal de faturamento. Então, isso pode ficar ali um pouquinho mais distante. Por fim, o que é utilizado quase nunca. Normalmente, esses itens de pouco uso, eles são materiais de estoque que a gente tem. Então, assim, você tem lá na sua gaveta 2 resmas de papel. Você não vai usar 2 resmas de papel. Você descobre que você usa 5 folhas de papel por semana. Então, 2 resmas de papel vai durar alguns anos na sua mesa. Você não precisa disso. Então, você começa a pensar nesse material de pouco uso, porque ele vai ficar justamente em um local distante. Ele vai ficar num arquivo específico. Ele vai ficar em uma outra sala. Tudo que é de pouco uso de todo mundo vai para um lugar diferente. Vai para um lugar compartilhado. Tá? Agora, assim, a ideia não é necessariamente jogar fora isso que é de pouco uso. Então, assim, não é necessariamente jogar fora. A lógica do descarte não é necessariamente jogar fora. Porque é importante perceber o seguinte: a partir do momento que. Deixa eu voltar para cá, desculpa. A partir do momento que eu organizo as coisas e começo a perceber que existem itens que vão ser descartados, o descarte significa que ele não é útil para mim, mas ele pode ser útil para outras pessoas. Inclusive, através do senso de organização, as empresas percebem recursos que estão sendo mal utilizados. Imagine que Carla está solicitando ao departamento de compras há 2 semanas a compra de cadeiras novas para a sala dela. Porque ela precisa de cadeiras, porque tem pessoas que não estão conseguindo trabalhar, porque as cadeiras estão ruins, e de repente ela descobre que Bruno tinha lá 5 cadeiras paradas dentro da sala dele. E na hora que foi feito o censo de organização, esses itens foram colocados na área de itens de pouco uso. Ou seja, Carla pode muito bem, agora visitando o espaço de itens de pouco uso, descobrindo que existem 5 cadeiras lá, solicitar que uma dessas cadeiras seja remanejada para ela. Ou que Daiane e Camila, que estavam brigando por um único grampeador, possam lá e pegar um grampeador, porque Jordan tinha 4 grampeadores na mesa dele e 3 deles terminaram sendo enviados para a área de descarte ou dos itens de pouco uso. Então, terminam ajudando na organização do ambiente e na redistribuição dos recursos. Bom, pessoal, a sala vai cair, falta menos de 1 minuto. Então, eu vou encerrar essa sessão e daqui a pouco a gente volta para continuar, beleza? Até daqui a pouco.